vamos falar da violência, né? Que explodiu no mês passado. Setembro foi um dos mais violentos da história aqui no Rio Grande do Sul. E eu já falava disso, faltando uns 10 dias para o mês acabar, hein? Foram 4 chacinas em 4 chacinas em 4 locais diferentes. Não é isso, Sérgio? Exatamente. Isso. Só não esquece do TP, tá? Isso. 4 locais diferentes, cidades diferentes. Pelo menos 15 pessoas foram assassinadas nestas 4 chacinas. A reportagem é da Bruna Magalhães. Nos últimos meses, a violência entre grupos criminosos rivais chamou atenção no Rio Grande do Sul. Em agosto, foram 94 homicídios dolosos, quando há intenção de matar. Em menos de 30 dias em setembro, aconteceram 4 chacinas, envolvendo guerra entre facções. A principal delas foi em frente a um condomínio em Rolante, no interior do estado. Na madrugada do dia 1º, 4 pessoas foram retiradas de casa por criminosos, que se passaram por policiais, mas eram da facção rival, que ficava em outro município. Eles teriam usado mais de 10 carros para cometer os assassinatos, sendo um deles uma ambulância que transportou os executores e armamentos. Poucos dias depois, 4 de setembro, neste terreno de 2 casas em Alvorada, na região metropolitana, 3 homens foram mortos a tiros. Um mês após o caso, ainda não se sabe a real motivação e ninguém foi preso. As vítimas, elas tinham ali, 2 delas tinham envolvimento com tráfico, mas mais na condição de usuários. Embora um deles tivesse até sido preso em flagrante por tráfico de drogas, mas eles eram mais usuários, né? Em outros 2 casos, um em Santa Rosa e outro em Arroio dos Ratos, 8 pessoas foram mortas pelo mesmo motivo: guerra entre facções. Durante as investigações de casos como esses, líderes de grupos criminosos são presos. Porém, alguns acabam saindo da prisão por razões humanitárias ou medidas alternativas à prisão. Pelo menos 15 integrantes de facções gaúchas receberam esses benefícios. A soltura deles pode influenciar no aumento de crimes violentos. Toda vez que a gente fala em homicídios praticados por organizações criminosas ou disputa entre grupos criminosos, é evidente que a soltura de uma liderança, né, que exerce um certo domínio sobre esses grupos impacta nesses crimes, né? E também gera a sensação de impunidade, né? Porque esses criminosos são criminosos com uma periculosidade alta, com vastos antecedentes criminais, né? Por homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa, né, entre outros crimes graves, e aí são postos praticamente em liberdade, né, com uma segurança e uma fiscalização muito precária, que acaba propiciando que eles rompam esses dispositivos e venham a fugir. Disse tudo a delegada Vanessa Pitres. Inclusive, deixa eu agradecer a delegada Vanessa Pitres, também ao delegado Edmar Machado, né, que nos deu entrevista. Eu queria muito ter aqui no estúdio o secretário de Segurança Pública, Sandro Caron. Vamos ver se o secretário consegue aí um buraco na agenda. Eu sei que a agenda do secretário é concorrida, secretário de Segurança Pública. A mesma coisa eu falo do delegado-chefe da Polícia Civil, Fernando Sodré. Gostaria de ter um ou outro, ou os 2 no caso. Seria uma honra, né? Tê-los aqui no estúdio para falar de setembro, né? Porque quando acontece um levantamento e esse levantamento é positivo, ou seja, existe uma redução na criminalidade, todo mundo quer falar, né? Igual a história de filho feio, ninguém quer ser pai, né? Criança feia, ninguém quer assumir a paternidade. Então, quando a notícia não é tão boa assim, e nesse caso é o aumento da violência no mês de setembro, foi um mês terrível, terrível com relação a homicídios, feminicídios, os chamados crimes contra a vida. O secretário tem que falar também. Não falar apenas quando a violência cai. Quando a violência aumenta, tem que vir a público e dar uma satisfação. E digo mesmo com relação ao delegado Fernando Sodré. Eu respeito os 2 e eu admiro os 2 profundamente. Por isso que eu tenho a liberdade aí de falar e reforçar o convite, viu? Gostaria de tê-los aqui no estúdio para falar sobre esse mês de setembro. Agora, você prestou bem atenção no que falou a delegada Pitres?
a maioria das vítimas, né, ligada ao crime organizado, às facções, a chamada guerra do tráfico, né? Tem cara aí tornozelado, né? O que usa a tornozeleira eletrônica é chamado de tornozelado e tudo mais. Se esse pessoal tivesse na cadeia, tava todo mundo vivo. Mas é um bate e volta na cadeia, igual o cheque sem fundo, né? Na hora de compensar, vai lá na compensação, ih, não tem fundo, volta. Eu acho que hoje nem tem mais cheque, tem? Será que tem ainda cheque? Eu acho que nem existe mais. Agora, gente, pelo amor de Deus, a justiça tem um papel importante também no combate à violência. O problema não é da Polícia Civil apenas, da Brigada Militar, né? O Judiciário tem sim, contribui para esse aumento. A partir do momento em que esses traficantes são presos em flagrante e na própria audiência de custódia são colocados em liberdade. E qual é a primeira, eu já disse isso essa semana, não disse, Sérgio? Qual é a primeira pergunta que uma autoridade lá da audiência de custódia, seja um juiz ou uma juíza, qual é a primeira pergunta que ele faz ou ela faz para o suspeito que foi preso, digamos, matando uma pessoa, um homem, um monstro matando uma mulher? O senhor, por acaso, foi ameaçado durante a sua prisão por um dos policiais? O senhor foi agredido? O senhor sofreu alguma pressão para assinar o auto de prisão em flagrante? Basta ele dizer sim, que ele está na rua. Por isso que a cada 10 criminosos que são submetidos, aqui no Rio Grande do Sul é isso, tá? A cada 10 criminosos que são submetidos à audiência de custódia, de 6 a 7 são devolvidos às ruas. E aí a gente vê esse aumento de violência. E a violência continua e vai continuar aumentando. Lamentavelmente. Ok? Bom, eu tenho um recado importante agora. Vamos